Sequência. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Quando estava na terceira viagem, de Éfeso, do outro lado do mar, ele acompanhava o que acontecia em Corinto. E ele soube, os irmãos estão com partidarismo lá na igreja de Corinto. Os irmãos estão precisando de amar mais uns aos outros, porque se vangloriam de seus dons espirituais, de falar em línguas, não têm consideração para com aqueles que se escandalizam com a carne sacrificada aos ídolos, e há muitos problemas, mas entre os problemas mais sensíveis da igreja está o fato de que lá, em Corinto, há um homem que está tendo intimidade sexual com a mulher do seu pai, com a sua própria madrasta. E tudo leva a crer que o pai dele ainda era vivo, porque senão isso, apesar de ainda estranho e difícil, não seria tratado com tanta intensidade pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Coríntios, diz: eu já avisei vocês que têm que tratar este pecado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, porque nem entre os gentios se ouve coisa assim, isso é imoral, e vocês estão ensoberbecidos e não tomam providências. E aí então, nós vimos que o assunto avança. Paulo chega a fazer uma nova visita aos irmãos e a coisa não caminha bem. Ele vai dizer mais tarde que essa visita foi uma visita feita em tristeza, porque ele estava batalhando para que a igreja aplicasse a disciplina. E a igreja não queria fazer isso. Era uma igreja vaidosa. Nós temos um caminho melhor do que o de Deus e não queremos tratar isso dessa maneira. E aí, então, o apóstolo Paulo manda uma outra carta, que também não está preservada na nossa Bíblia, onde ele ordena com toda a intensidade que a igreja trate disso. E aí, então, ele se programa para visitar a igreja, mas manda Tito na frente. Tito, leva essa carta severa, leva essa bronca escrita, e depois eu me encontro com você na Macedônia, e aí você me diz como foi que a igreja reagiu. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que Paulo, nessa jornada, parou em Troade. E também sabemos, pelas próprias cartas de Paulo, que quando ele parou em Troade, ele teve uma chance de evangelizar muito grande, mas ele não tinha paz de espírito para evangelizar. Por quê? Porque a coisa estava pegando fogo na igreja de Corinto. Os irmãos não queriam disciplinar o faltoso, e Paulo estava insistindo para que eles fizessem isso. E ele foi lá, mandando uma carta primeiro, depois mandando uma segunda carta, depois esteve presente e agora mandou uma carta severa através de Tito, e ele não sabe se os irmãos vão acolher ou não vão acolher a ordem para disciplinar. E ele está em Troade e está inquieto. E aí então ele segue a viagem e lá na Macedônia, não sabemos se em Filipos ou se em Tessalônica, ele finalmente encontra Tito. E Tito vai lhe dizer: apóstolo, graças a Deus, dessa vez a bronca pegou. Acertamos numa veia, o remédio começou a fazer efeito. E aí então, a notícia que Tito traz é que a igreja entendeu que precisava disciplinar o culpado, e precisava, inclusive, tratar aqueles que estavam resistindo à disciplina do culpado. E tudo nos leva a crer que entre as pessoas que não viam a disciplina como uma medida cabível, havia alguns que estavam liderando o movimento de resistência. E aí, então, o apóstolo Paulo vai dizer que esse líder do movimento de resistência causou tristeza, tanto ao apóstolo quanto à igreja como um todo. E a notícia que Tito traz é: apóstolo, o mal foi tratado e aqueles irmãos que fizeram resistência foram tratados também. A igreja entendeu. Só que parece que trataram o irmão resistente com tamanha dureza que agora não tem mais espaço, nem mesmo para ele permanecer ali. Ele está sem ambiente. E agora o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios, no capítulo 2, dizendo que a igreja precisa perdoar o irmão culpado, o que parece uma reviravolta tremenda. Primeiro ele está escrevendo cartas e fazendo visitas e insistindo para que a igreja aplique a disciplina e puna o culpado. Depois, ele está escrevendo cartas para dizer: chega, ele já está arrependido, pode tirar a mão.
perdoa e acolhe. Foi isso que nós vimos no culto da manhã. E agora eu queria pensar com você. No capítulo 2 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém causou tristeza, aqui ele se refere ao líder do movimento contra a disciplina, não fez isso só a mim, mas em parte a todos vocês, mas basta-lhe a punição pela maioria. E o apóstolo Paulo está dizendo: temos que perdoar e confortar esse irmão para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Repare que o tópico aqui gira em torno da tristeza. É muito provável que, porque Paulo está falando de tristeza, o irmão que resistia à aplicação da disciplina trouxe tristeza para mim e para a igreja. Mas vamos perdoar esse irmão, porque senão esse irmão vai ficar consumido por excessiva tristeza. O assunto na mente de Paulo é tristeza. Parece provável que, por estar falando em tristeza, ele se lembra do episódio de Troade, quando ele estava a caminho de Corinto e não conseguia sequer pregar o evangelho, porque ele mesmo estava triste. Então, na sequência do texto, ainda no capítulo 2, no verso 12, ele diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei Tito. O que Tito ia fazer? Tito ia trazer as notícias. Paulo, graças a Deus, a carta severa surgiu efeito, mas Paulo estava em Troade e Paulo estava triste. Aqui, é importante que nós entendamos uma questão literária da nossa Bíblia. Veja que curioso, estamos no capítulo 2 de 2 Coríntios, e Paulo está falando aqui: eu não encontrei o meu irmão Tito, por isso eu me despedi do povo de Troade e parti para a Macedônia, para Tessalônica, para Filipos, e lá foi que ele encontrou o Tito. Mas note que nós estamos no capítulo 2, verso 12. Lá no capítulo 7, 5 capítulos depois, você vê a continuidade dessa história. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo estava aflito lá em Troade. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Você consegue perceber que dá para pular direto do capítulo 2 para o capítulo 7 e ainda vai fazer sentido? Vamos fazer a leitura de novo, ó. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Dá para seguir direitinho, pulando do capítulo 2, direto para o capítulo 7. Você já estava conversando com alguém em algum momento, e aí alguém falou uma palavra, e você disse: ah, e aí você abriu uma nova janela, e foi embora. E aí, de repente, alguém chegou e falou assim: mas por que nós estamos falando disso mesmo? O nome disso, lá em São Paulo, é viagem na maionese. Né? Mas aqui, no ambiente literário do estudo bíblico, o nome disso é digressão. É quando você abre um parênteses. E o apóstolo Paulo é o rei da digressão. Ele faz digressões enormes. E aqui ele fez uma digressão de 5 capítulos. E aí, o que é importante para nós? É tentar entender o que ele estava falando nessa digressão gigantesca. Então vamos dar uma olhada a partir do capítulo 2. Olha, veja que aqui nós estamos no versículo 12. Aqui, em algum momento aqui entra o versículo 13. No 2,14, o que tem? Ele fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por que o porém? O porém tem que estabelecer um contraste com o que veio antes. Antes era tristeza. Era intranquilidade no coração, antes de encontrar com Tito. Porém, Deus nos conduz em triunfo. Qual que era a ideia? Se você começa a falar com a igreja de Corinto, dizendo: eu estava preocupado com vocês, estava difícil, eu estava triste, o irmão causou tristeza para mim, causou tristeza para vocês, eu estava preocupado demais, o Tito não chegava, eu estava ansioso. Aí todo mundo fala assim: Paulo, que vida miserável essa sua, rapaz. Esse negócio de ser apóstolo e de cuidar de igreja, não quero isso para mim de jeito nenhum. Você percebe? Quando a gente chora muito as mágoas, e quando a gente fala muito das lutas, não é assim?
E aí, então, ele percebe isso e fala, peraí, porém, nós somos sempre conduzidos em triunfo. E então ele vai dizer que Deus, através desse apóstolo, que confrontou a igreja, que disse que a igreja precisava disciplinar, ele está manifestando em todo lugar o perfume de Cristo. E isso acontece tanto para quem é salvo, como para quem se perde. Por quê? Porque quando Paulo fala, é preciso purificar a igreja, e tem gente que entende, Cristo é glorificado quando pecadores confrontados se arrependem. Mas quando ele fala que aquilo deve ser feito e as pessoas se rebelam e saem, Cristo também é glorificado quando os não arrependidos não permanecem. O que não deve acontecer em hipótese alguma é que pessoas que não estão dispostas a viver a vida cristã estejam no meio do povo de Deus como se tudo estivesse bem. Precisa ter uma linha. Aqui é nós, ali é eles. Aqui é povo de Deus, aqui é gente que segue a Cristo, aqui é gente que acolhe as instruções do apóstolo. E ali não. Então o apóstolo Paulo diz, essa é a batalha. Tem que escrever para a igreja, tem que visitar, tem que mandar Tito com a carta severa, tem que voltar de novo, tem que ficar triste de vez em quando, tem que aguentar desaforo. Mas ainda é glorioso. Mas, no meio de todas essas lutas, Deus está nos usando para manifestar o bom perfume de Cristo. Seja através de quem se perde, seja através de quem é salvo. Você percebe? Há coisas que dão muito trabalho para fazer, mas que ainda assim são gloriosas. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas não tem problema falar de novo. Quando eu assisti vídeos sobre parto natural e descobri que eu nasci com quase 4 quilos, eu perguntei para minha mãe se doeu muito. Não é uma pergunta meio interessante? E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, doeu demais. Mas a hora que eu peguei você no colo, eu esqueci a dor. Aí eu achei aquilo tão lindo, nunca mais esqueci. Porque eu fiquei com dó da minha mãe a hora que eu soube da situação. Mas aí eu fiquei pensando assim, ela realmente achou que valeu a pena. Você percebe? O que a gente faz na vida da gente que é bom, que é de valor e que não dá trabalho? Tudo que a gente vai fazer que realmente significa alguma coisa, custa. Custa. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu me empenhei com essa igreja, eu me entristeci com essa igreja, eu perdi a paz quando eu estava em Trode, eu não tive tranquilidade, eu só fiquei mais calmo quando Tito chegou. E a gente está olhando para um apóstolo Paulo de carne e osso. E pastores às vezes se consolam lendo, se Paulo não escapou dessa, por que eu vou escapar? Por que a minha vida vai ser um tapete vermelho estendido? Não, aqui é tiro, facada e bomba mesmo, gente. É assim que funciona. Mas é glorioso. E o apóstolo Paulo então está falando disso. E aí como é que a digressão avança? Do que ele fala na digressão? Ele fala que tem confiança, que a sua suficiência vem de Deus e que por isso ele é ousado no falar. Então ele abandona aquele tom aparentemente pessimista do começo e começa a falar das glórias. E em 2 Coríntios a gente vai ter esse contraste tremendo. Paulo vai dizer, gente, é duro mesmo, é difícil mesmo, mas é glorioso, é importante, é essencial. Ele vai falar, somos abatidos, mas não destruídos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Abatidos, porém não destruídos. Porque nós não andamos pelo que se vê, mas por aquilo que não pode ser visto. Paulo está falando de uma vida realmente gloriosa. Cuidar de igreja em pecado dá trabalho. Confrontar o pecado no meio do corpo de Cristo traz desgaste. Lidar para que o orgulho humano de não tratar o pecado seja vencido e corações se submetam à palavra de Deus para aplicar a disciplina eclesiástica é difícil, mas é glorioso. E Paulo está dizendo, eu não troco essa vida por outra não. Eu vou encontrar força no Senhor, porque a minha suficiência vem de Deus, porque pode me abater, mas não vai me destruir. E eu vou ter que prestar conta da minha vida diante do tribunal de Cristo. Então eu vou fazer o que é certo e não o que é fácil. Eu vou fazer o que Deus me manda que seja feito e não aquilo que complica menos a minha vida. Então o apóstolo Paulo vai falando sobre essas coisas e depois ele ainda diz para os irmãos, é por isso que o meu coração está aberto para vocês.
embora ainda tenha gente aí que está com o coração fechado para mim. Pode ser que eu ou você fôssemos tentados a dizer, não quer fazer o certo? Problema seu, não estou nem aí para você. O apóstolo Paulo está olhando para aquela igreja, para aqueles santos que ele chama de santos na abertura da carta, e está dizendo, gente, é difícil, mas é glorioso. Tem custo, mas é o certo. Me entristeceu, me desgastou, mas eu não vou mudar de estratégia e eu vou fazer isso, porque é isso que precisa ser feito. E é assim que ele está falando com a igreja na segunda carta aos Coríntios. E então, quais são as lições dessa digressão? Primeiro, que precisa falar a verdade mesmo, em amor. Não é para sair falando com casca e tudo, não é para sair falando com grosseria, não é para sair falando de um jeito que só quer ferir. Não, mas é preciso falar para produzir santidade, para produzir restauração, para produzir obediência, temor a Deus, humildade. E isso é preciso fazer. Ainda que haja oposição, ainda que haja resistência, o certo continua sendo certo. Se você fizer coisa errada, vai ter consequência. E se você fizer coisa certa, vai ter consequência. O apóstolo Paulo está falando assim, eu não vou ficar medindo qual é a consequência que eu gosto mais. Eu vou ficar medindo o que é certo e o que é errado. E se a consequência do que é certo for muito mais dolorida, não tem problema. Eu vou escolher o caminho que é certo. E essa é a questão. Depois, existe um tribunal nos aguardando. Nós vamos prestar contas dos nossos atos diante de Deus. Se esse dia vai chegar, o dia do juízo final, é melhor a gente já começar a andar certo hoje, aqui e agora. E depois, o julgamento do pecado do irmão não é incompatível com o amor. Paulo estava falando para julgar o irmão, mas estava ao mesmo tempo convocando aquela igreja para olhar para a sua tristeza, mas a sua glória, para olhar para a sua dedicação e o seu sofrimento em prol dos coríntios, mas também para olhar para a alegria que ele tem de estar seguro de fazer o que é correto, e então perceber o amor que ele tem pelos irmãos, que não exclui o fato de que precisa julgar e tratar aquilo que está errado. Então, a gente terminou a digressão. E agora a gente chega no capítulo 7 e vai tratar dele. Porque o Paulo ainda está falando daquela história da tristeza da disciplina do irmão no capítulo 2. Então agora a gente chegou no capítulo 7. E aí você percebe que ele diz assim, quando Tito chegou, ele me contou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim. Aí você fala assim, peraí, agora pastor, usando uma linguagem bem teen adolescente, agora buguei. Aprendi com meus filhos assim, buguei, quer dizer, deu pane aqui, travou a máquina. Como assim? Quando Tito levou a carta para dar bronca, quando Tito levou a carta em que Paulo estava dizendo, é para disciplinar esse homem que está dormindo com a madrasta. E quando Tito falou, apóstolo Paulo, agora eles entenderam, e eles estão tratando do homem em pecado, e eles estão com saudade de você? Olha, talvez se fôssemos eu e você, num primeiro momento a gente dizia, tá bom, vai, nós vamos fazer o que é certo. Mas pede para ele ficar. Eu vou bloquear o contato dele no WhatsApp uns 3 meses até eu perder a raiva. Já aconteceu isso? A gente até faz o que está mandando, mas emburra. Às vezes, no exercício da caminhada cristã e na maturidade cristã, com um pouquinho mais de tempo, a gente olha para trás e vê que as pessoas que realmente nos amam são aquelas que tiveram a coragem de nos confrontar. São aquelas que tiveram coragem de olhar para nós e dizer, isso que você está fazendo está errado, não faça isso. Isso é amor. E quando você amadurece isso, você olha para trás com saudade. Se você for até a minha sala ali, você vai encontrar alguns objetos colocados na frente dos livros. Tem 2 pelo menos. E como essa situação toda está sendo gravada, eu vou ser um pouco mais genérico do que eu poderia ser aqui na hora de contar a história. Uma delas é de um seminarista que estava numa das igrejas que eu pastoreei, e eu dizia para ele, você está pregando errado, e ele ficou muito bravo comigo. Mas é bravo mesmo. Onde já se viu? Ele se sentia o príncipe dos pregadores. E aí eu saí da igreja e fui embora, e ele continuou os estudos, anos depois. Ele me ligou dizendo, ô pastor, você podia me dar uma ajuda aqui? Eu estou pregando mal demais, mas todo mundo está dizendo que está bom e eu sei que está ruim. E aí ele foi fazer uma viagem. E ele foi num lugar onde tinha algumas coisas que eu já usei nos meus slides aqui mostrando para vocês. E ele me trouxe um presente único
para dizer, pastor, guarda com você, porque eu tenho saudade de quando você me dava bronca. Isso existe, gente. Há também um outro irmão que recebeu uma das censuras mais sérias e mais pesadas que já foram necessárias de serem aplicadas ao longo do meu ministério. Arrebentou a vida do moço. Arrebentou. E um dos livros que trata sobre aconselhamento cristão e tratamento disciplinar de irmãos se chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. Como a igreja, quando age de maneira disciplinar, está cuidando das pessoas. E esse livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor, tem uma capa onde há um rastelo, ancinho. Vocês conhecem a ferramenta? Onde tem uma pá, onde tem uma enxada. E aí, então, esse irmão que conhece esse livro, me deu uma enxada, um rastelo e uma pá em miniaturas, que estão lá no meu gabinete, você pode ver, dizendo, pastor, não entendi muito na época não, mas a sua vida foi um dos instrumentos de Deus para me corrigir. E a vida dele sofreu um impacto total, virou 180, depois mais 360 assim, e arrebentou tudo. E hoje, esse irmão tem saudades. Esse irmão fez oferta para comprar esse piano. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Bom, o que estava acontecendo ali em Corinto é interessante. O apóstolo Paulo começou a dizer, esse assunto começou triste. Eu estava em Troade e a porta para pregar estava aberta e eu não tinha paz no coração. Mas daí eu encontrei com Tito e ele começou a me contar que vocês estão até com saudade de mim. Que coisa! Que coisa! Nem sempre a gente consegue vislumbrar as reviravoltas que a disciplina eclesiástica pode ter. Mas aconteceu com Paulo. E eu posso dizer para você, isso acontece sim, irmão. Isso acontece sim. Isso existe. Isso existe no meio do povo de Deus. Começa com tristeza, mas depois vai mudando. Porque não é só feita de tristeza a vida cristã. Tudo que é bom e duradouro e louvável dá trabalho e machuca. E eu já usei esse exemplo aqui, as irmãs vão fazer depilação com cera, um negócio que homem não nem dá conta. E elas aguentam isso porque elas olham para o resultado. O jovem vai para a academia e puxa lá o ferro até doer, trincar o braço lá. Dói, mas ele faz isso porque ele sabe do resultado. A igreja que confia na palavra de Deus aplica a disciplina, sabendo que vai ter tristeza, sabendo que vai ter desgosto, mas sabendo que é glorioso. E que ao fim pode haver inclusive saudade, como a igreja de Corinto tinha com relação a Paulo. E ele diz, eu entristeci vocês com a carta, mas eu entristeci vocês para que houvesse arrependimento. Foi difícil, foi necessário, foi benéfico. E aí então, ele diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tem dois jeitos de ficar triste, sabia? Um jeito que Deus gosta e um jeito que Deus não gosta. A tristeza segundo Deus é aquela, coisas erradas aconteceram. Não devia ter sido assim. Precisamos corrigir. Vai doer. Estamos tristes. Mas essa tristeza caminha em direção ao arrependimento e à restauração. Mas há uma outra tristeza, que é a tristeza da rebelião, que é a tristeza da rebeldia, que é a tristeza da contestação, que não vem acompanhada de arrependimento. Essa é uma tristeza mundana, essa é uma tristeza que produz morte. Eu já devo também ter usado esse exemplo aqui, mas vale a pena falar. Quando a gente precisa descobrir se está tratando com uma ovelha ou com um lobo, o melhor método para descobrir isso é dar uma cajadada. Quando você dá uma cajadada na ovelha, dói, ela fica triste, e ela pergunta, pastor, mas por que eu apanhei? Agora, ela está triste, mas aí depois ela entende o cuidado da igreja, ela entende o cuidado da liderança, ela entende o cuidado do pastor. Mas quando você dá uma cajadada no lobo, ele não quer saber não. Cajadada onde já se viu? E ele vai lá e morde a tua perna. Uma é a tristeza segundo Deus, que produz a vida, que produz o arrependimento. Outra é a tristeza segundo o mundo, que produz morte. São coisas completamente diferentes. Podem parecer iguais no fato de que está todo mundo triste, mas tem motivos diferentes para ficar triste, o que faz com que as duas tristezas sejam completamente diferentes. Aí então, o apóstolo Paulo
escreve esse parágrafo no qual eu quero me concentrar. Ele diz assim: quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós? Isso o quê? A disciplina, a carta brava, severa, a insistência de Paulo de que o homem que estava se deitando com a mulher do seu pai fosse disciplinado, e depois a insistência de Paulo de que todos aplicassem a disciplina, e depois a censura de Paulo contra aqueles irmãos que eram contrários à aplicação da disciplina. Tudo isso está nessa palavrinha aqui, ó. Isto mesmo. Isso produziu cuidado nos coríntios, que segundo Deus foram contristados. Eles ficaram tristes com a tristeza segundo Deus. E aí depois Paulo diz assim: que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Esse aqui foi o resultado de uma disciplina corretamente aplicada e de uma igreja que atendeu a voz do apóstolo e mesmo fazendo algo que era triste, sabia o que era certo. E aqui eu quero me concentrar, portanto, neste parágrafo. Quanto cuidado isso produziu em vós? E a palavra cuidado na língua grega quer dizer diligência, empenho, interesse com seriedade. Eu já usei essa figura também, mas vale lembrar. Seu irmão acabou de apanhar porque não arrumou a cama. Aí a sua mãe te pergunta assim: você arrumou a cama? Você fala: já arrumei, mãe, mas eu estou indo lá esticar mais para uma moeda pular quando cair em cima dela. Você entende? Por quê? Porque de repente quando você tolerava pequenas coisas e percebe que a tolerância, que a falta de cuidado, de atenção, trouxe aquilo, fica todo mundo mais esperto. Fica todo mundo mais atento, fica todo mundo mais zeloso. E essa é a palavra aqui do cuidado, da diligência. Você começa a agir de maneira muito mais pronta. Paulo está dizendo: com toda essa história e com a minha insistência na disciplina, vocês agora são mais diligentes, são mais prontos para agir, estão mais disponíveis para fazer rapidamente o que é correto. Bom resultado. E aí então, essa é a mesma palavra que Pedro usa na sua carta: reunindo toda a vossa diligência, que aqui significa cuidado, associai com a vossa fé a virtude. Uma pessoa diligente é uma pessoa que não fica enrolando, que não fica demorando demais para fazer o que é preciso. O apóstolo Paulo diz: depois de toda essa situação triste, vocês já não estão mais enrolando para fazer o que é certo. Depois ele diz: que defesa. E a palavra defesa no grego é apologia, que é aquela defesa argumentativa. Quando um apologeta defende a fé cristã, ele está defendendo que nós não somos burros por sermos cristãos. Não somos pessoas que colocam o cérebro no bolso para dizer que cremos em algo. Ele mostra a racionalidade, a argumentação convincente da fé. A apologia, portanto, é quando você é capaz de argumentar em favor de algo. E quando Paulo diz que a disciplina produziu apologia, é porque antes as pessoas iam olhar para isso e falar: esse negócio aí não sei não, viu? Essa disciplina aí que o apóstolo falou, não sei. Mas como ela foi aplicada corretamente, a igreja agora olhava e dizia: era isso mesmo que tinha que ser feito. E sabe por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque Satanás não pode alcançar vantagem sobre nós. Porque nós precisamos impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Precisamos defender a honra do Evangelho. Nem entre os gentios se tolera coisa dessa natureza. Nós precisamos afastar o irmão do pecado. O seu espírito precisa ser salvo no dia do Senhor. Tantas e tantas coisas que agora todo mundo sabia fazer apologia. Todo mundo sabia fazer defesa. Olha só quanta coisa a disciplina trouxe de benéfico para a igreja de Corinto. Todo mundo agora está mais diligente para fazer logo e rápido o que precisa ser feito. Todo mundo agora sabe explicar e defender que as coisas tinham que ser daquele jeito mesmo. Por isso, a palavra apologia aqui também está numa carta de Pedro. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder àquele que pede a razão da esperança que você tem. Ou seja, para fazer a apologia da sua esperança. Você é crente? É por quê? Faz sentido isso para você? Você não acha que você é um bobão aí? Não, deixa eu te explicar, deixa eu defender a minha fé, deixa eu fazer apologia. A aplicação da disciplina em Corinto foi tão benéfica que a igreja era capaz de fazer a apologia da disciplina eclesiástica. Depois, que indignação. Essa é uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. E aí, então fica difícil comparar com outras. E o nome grego para palavras assim é apax legomenon, que quer dizer só tem essa.
E aí, então, a gente tem que ir no dicionário e comparar com outras literaturas gregas antigas. Mas a ideia é irritação. E é aquela irritação santa. É aquele zelo de quem diz assim, que triste, que difícil, mas que necessário. E nós não podemos tolerar isso. E nós tínhamos que ter agido antes. E nós agora estamos aprendendo. E somos capazes de defender aquela comoção da igreja que diz, sofrido. Não, não é fácil para ninguém, não. Mas que temor? Temor quer dizer medo. E a Bíblia diz que tem hora que não é para ter medo e tem hora que é para ter medo sim. É curioso, né? Tem medo que se você não tiver é pecado e tem medo que se você tiver é pecado também. Que medo que não pode ter? Não pode ter medo do amanhã. Não pode ter medo do futuro. Por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus. Tá certo? Mas que medo tem que ter? Tem que ter medo de pecar, tem que ter medo de desobedecer, tem que ter medo do Senhor. É um amor misturado com respeito e misturado com medo. Que a gente sabe bem que nessas doses adequadas, isso é altamente benéfico. Porque onde existe amor, mas não existe respeito, a desobediência se segue logo. Não é? Bom, que saudades. Aqui a gente já falou sobre a saudade, então não vou me demorar. Que zelo. Agora vocês capricham em tudo o que fazem, porque perceberam a necessidade da disciplina. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho zelo por vocês com zelo de Deus, porque eu estou preparando vocês para apresentar vocês como a virgem noiva do Cordeiro. Quando Jesus voltar, ele quer a noiva arrumadinha para o casamento. E a noiva tem que estar arrumadinha aplicando disciplina eclesiástica. Isso precisa acontecer. E depois a última palavra, essa é a mais difícil, é a que eu não sabia mesmo, que vindita. Você conhece essa palavra? Ela é pouco comum na língua portuguesa, mas ela quer dizer satisfação da justiça. Sabe quando você assiste aquele filme que estava tudo cheio de injustiça e que o ladrão era malvado e dava aquela gargalhada de mal, e chega no final, ele finalmente vai preso e o mocinho se liberta e tudo volta a viver felizes para sempre, aí você, que vindita, as coisas chegaram no lugar. Então, é isso que está acontecendo. A igreja agora olha, depois que a disciplina foi aplicada e diz, a justiça foi feita. E assim, nós lemos a mesma palavra lá em Lucas. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Você já clamou para Deus, dizendo assim, Deus, o que está acontecendo comigo não está certo, me faz justiça? Quando Deus fizer justiça, a palavra para isso é vindita. E aí então Paulo está dizendo, vocês viram? Eu estava triste. Eu estava muito triste. Porque quem resistiu à aplicação da disciplina não causou tristeza só a mim, mas causou tristeza à igreja como um todo. Só que agora isso acabou. E Tito me trouxe notícias. Me trouxe notícias de que vocês estão com saudades, que ficaram tristes também, mas não foi a tristeza do mundo que é quem fica triste e revoltado, é a tristeza de Deus, de quem fica triste e arrependido e quer se consertar. E sabe qual foi o resultado de todo esse processo? Vocês estão mais diligentes, vocês sabem defender a necessidade da disciplina eclesiástica, vocês estão indignados com o fato de que demorou, olhando para si mesmos e dizendo, precisamos ser melhores da próxima vez, vocês estão com medo e respeito do Senhor, sabendo que Deus deve ser obedecido, vocês estão até com saudades do apóstolo que os instrui nesse sentido, vocês estão zelosos, querem defender a disciplina com todas as forças, e estão sabendo e crendo que a justiça foi feita. Não parece um final feliz, meu irmão? Parece um final muito feliz. É um alívio ler 2 aos Coríntios, depois de ter lido 1 aos Coríntios e de ver Paulo falando assim, quero ver quem é um ensoberbecido aí. Lembra que nós falamos hoje pela manhã? Eu vou até aí, quero ver a palavra de vocês, eu vou em poder. E aí ele pergunta, vocês querem que eu vá até aí manso ou bravo? E aí a gente até se assusta com o teor duro do apóstolo Paulo. E depois ele conta, eu estava triste, e eu estava preocupado, e eu estava em Troade e o Tito não chegava, que dureza. E aí, para não deixar a gente triste demais, e os leitores tristes demais, ele abre um parênteses e fala, mas calma, porque a vida de quem serve a Deus é uma vida de quem caminha em triunfo. A gente não anda pelo que vê, a gente olha para as recompensas eternas.
Tem que fazer assim mesmo. Mesmo que eu ande abatido, eu não estou destruído. Eu faço isso porque eu vou prestar conta da minha vida a Deus no dia do juízo final. E é por isso que o meu coração se abre para vocês em amor. E aí ele fecha o parênteses e ele continua então dizendo: doeu, mas no final das contas valeu a pena. Olha quantos resultados benéficos vieram da aplicação correta e apostólica da disciplina eclesiástica. E então Paulo diz: eu escrevi para vocês então, não foi tanto por causa de quem fez o mal. Eu estou preocupado com o irmão rebelde, mas não só com ele em primeiro lugar. E nem por causa do que sofreu o agravo. Paulo está falando dele mesmo, que foi quem foi peitado mais diretamente pelo rebelde. Mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Sabe algo que deixa Paulo feliz aqui? O fato de que a relação pastoral que ele mantinha com a igreja de Corinto saiu fortalecida. O fato de que ele está dizendo assim: eu estava preocupado com o irmão que caiu. Sim. Eu estava preocupado com quem sofreu injustiças, que era ele mesmo. Mas eu estava principalmente preocupado com a nossa relação. Escuta, como é que nós vamos resolver o fato de que houve um pecado grave no nosso meio? Como é que nós vamos tratar isso? Graças a Deus, terminado este processo, vocês estão diligentes, vocês estão zelosos, vocês temem a Deus, vocês viram que a justiça foi feita e o nosso relacionamento está fortalecido. Isso é fundamental, isso é muito importante. E o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus por isso. Isso nos faz lembrar que disciplina tem muito ensinamento. E escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, Paulo já tinha dito isso. Ele está falando lá do povo de Deus que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e tudo mais, só que depois passou 40 anos no deserto, debaixo de disciplina de Deus. Então, eu queria recapitular aqui com você. Paulo disse que a disciplina foi difícil, mas ela foi pedagógica. Que doeu e entristeceu, mas ensinou. E agora eu queria resgatar com você um exemplo que o próprio Paulo dá em 1 Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 10. Ele diz assim: nossos pais estiveram sob a nuvem, e ele está falando daquela nuvem que guiava o povo no deserto. E todos passaram pelo mar e tal, e comeram de um manjar espiritual que é o maná, beberam da água que saía da rocha, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Você conhece a história? Veio o relato de Josué, de Caleb, dos outros 10, eles não confiaram, e aí Deus mandou que todos passassem 40 anos no deserto. E aí então Paulo diz assim: sabe por que Deus escreveu isso? Sabe por que tem essa história na Bíblia? E aí ele diz assim: estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más como eles. Não vos façais idólatras como eles, não pratiquemos imoralidade, não ponhamos o Senhor à prova, não murmuremos como alguns deles fizeram. Eles cometeram vários erros e foram disciplinados. E essas coisas foram escritas para que a gente aprenda. Nós temos na Bíblia exemplo de gente que resistiu à disciplina de Deus e que resistiu à exortação de Deus e que se deu mal. Mas nós também temos exemplo em 2 Coríntios de gente que entendeu a disciplina de Deus e o tratamento do pecado no meio do povo de Deus e foi muito bem, obrigado. E que depois de um processo doloroso, sofrido, entristecedor, podia dizer: foi difícil, mas era o certo. Era isso que precisava ter sido feito. Louvado seja Deus. É assim que as coisas devem caminhar. Então, todas essas coisas foram escritas para advertência nossa, de modo para que aqueles sobre quem os fins dos tempos têm chegado, somos nós, aqueles que vivem nos fins dos tempos, possam aprender. Então, quem pensa que está de pé, veja que não caia. Cuidado, viu? Porque nós, num cenário de disciplina eclesiástica, precisamos olhar para isso com temor, com desejo de aprender e pensando: eu também sou pecador, eu também sou sujeito a falhas, eu preciso ficar esperto aqui. E eu preciso tomar cuidado e não ser tolerante com pequenos pecados que possam me levar a pecados maiores. E eu preciso atender à exortação dos meus irmãos que me amam e não aceitar e não tolerar coisas que possam me prejudicar e me derrubar. Eu preciso aprender com isso, eu preciso estar atento. Quando isso acontece, todo mundo saiu ganhando. Tem coisa que é difícil mesmo, tem coisa que é dolorosa, mas que ensina. Ah, como ensina!
faz a gente sofrer, faz a gente chorar, mas faz a gente crescer. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso no contexto claríssimo da disciplina aplicada na igreja. Inicialmente de um irmão que se deitava com a madrasta, depois de outros que não queriam que ele fosse corrigido, mas depois de um processo de confronto, de desgaste, de autoridade apostólica elevada ao nível supremo, a igreja aprendeu. E agora era a hora de exercer misericórdia e perdão para com o faltoso arrependido. E o resultado final do processo foi o crescimento de todos. Esse é meu último slide. E eu queria completar com você aqui o ciclo da disciplina. Como é que começa? Começa com alguém pecando. Com um pecado sério, com um pecado público, com um pecado grave, que precisa ser tratado. O pecado precisa... aqui talvez a gente pudesse apagar a luz aí. Por favor, Chiquinho. Nem eu estou enxergando aqui, deixa eu ver. De disciplina. O pecado precisa de disciplina que objetiva a reparação que leva ao arrependimento. O pecado precisa de correção, a correção vai levar ao arrependimento do faltoso. O arrependimento do faltoso deve levar à sua restauração. Ele vai mudar de vida. E a sua restauração e a sua recepção na igreja deve levar ao aprendizado de todos. E o aprendizado de todos vai fazer com que evitemos o pecado outra vez. Está tudo isso em 1 e 2 aos Coríntios. Lançai fora o velho fermento quer dizer, pecado não é para ser tolerado. Julgai-os de dentro, 1 Coríntios 6 quer dizer, precisa aplicar disciplina. Mas basta a punição pela maioria de quem já foi arrependido. Então tem que perdoar e confortar o irmão que se arrependeu. E então tem que tomar cuidado para que você também, que pensa estar em pé, veja que não caia. É assim que funciona. Tá certo? Quando isso acontece, meus irmãos, é difícil, é dolorido, mas é didático, é pedagógico, traz crescimento, traz fortalecimento. Conversava com uma irmã hoje e tinha a mesma conversa com outros irmãos dias atrás, onde conversávamos a respeito do tempo difícil que nossa igreja está vivendo ao aplicar a censura eclesiástica a um líder. E aí então dizíamos assim, é bem provável e é minha esperança que ao final de todo esse processo nós estejamos mais próximos uns dos outros e mais próximos de Cristo. Sabe por quê? Porque a gente já passou por tanto perrengue junto, que qual o assunto que a gente vai ficar cheio de dedos para conversar com o irmão? Já pensou? Você consegue imaginar eu, depois de 25 anos de casado, com medo de falar para minha esposa que o batom dela está no dente? Não. Mas, dependendo da pessoa, se você não conhece, você não fala isso. O batom está aqui no seu dente. Mas são 25 anos de caminhada. Você pode não acreditar, mas eu já pisei na bola com ela algumas vezes. Foram poucas, mas eu já pisei na bola com ela. E aí, então, essa você não vai acreditar mesmo, mas ela já pisou na bola comigo também. Só que a gente foi caminhando e a gente foi crescendo juntos. E aí as conversas vão ficando cada vez mais profundas, mais sinceras, e o relacionamento vai ficando cada vez mais fortalecido. Você sabia que quando você quebra o seu braço e ele calcifica, se você cair, a chance dele quebrar de novo no mesmo lugar é menor, porque o osso no ponto que quebrou está mais resistente? Isso significa, portanto, meus irmãos, que há diante de nós uma oportunidade de crescimento e aprendizado. É duro, gente. Dói, faz sofrer, mas faz crescer também. E quando isso acontece, nós podemos tirar proveito de toda essa situação. E esta palavra é para que a gente não desista, para que a gente não entregue os pontos, para que a gente não se permita entristecer como quem não tem esperança. E para que a gente não diga, agora está tudo acabado. Nada, Deus está fazendo cirurgia em todos nós, e Ele está ensinando e trabalhando a todos nós, tudo junto e misturado, e tudo ao mesmo tempo. E se a gente assim entender, a gente vai caminhar bem, debaixo da proteção de Deus. Então, irmãos, nada de desânimo, nada de derrotismo. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus está ajudando a nossa igreja a crescer, a purificar-se, a aprender, a crescer no zelo, a crescer no temor do Senhor, a crescer em unidade. E é assim que nós queremos tratar deste assunto aqui na Igreja do Jardim América. Está doendo, irmãos. Está doendo. Lógico que está doendo.
Está doendo muito. Mas não tem ninguém desesperado aqui, não. Não tem. E eu espero que o seu coração esteja em paz também. Eu estou crescendo. Eu espero que você cresça também. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar para encerrar o culto uma música que fala a respeito deste assunto. E assim que terminarmos, nós já vamos nos despedir. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te dizer: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Nós somos um no amor de Jesus. Vamos cantar a respeito disso. Vamos ficar em pé. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lá